Paz do Senhor, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. O canal mais louco, mas é claro, por Jesus. Eu sou o evangelista Celso Godoy e quero dar um abraço em cada um dos que estão inscritos em meu canal, tá? Não vou citar o nome de todos, mas em nome de algum eu quero abraçar a todos, tá? Quero mandar um abraço para o presbítero Donizete, que tem sempre comentado e compartilhado nossos vídeos. Também o cantor Oséias, que tem comentado e também compartilhado nossos vídeos, dado seu like. E também o músico Geanderson, que tem comentado nossos vídeos também. E assim muitos, né, têm comentado, certo? Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, te peço por gentileza que se inscreva, né, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Estamos querendo aí completar pelo menos 1000 seguidores, né, inscritos em nosso canal. Ainda já estamos quase na metade, mas precisamos de atingir a meta e você, né, pode fazer isso, se inscrever no nosso canal, estará cooperando conosco para que essa mensagem, esse ensino chegue mais longe, né, através do canal, né, do YouTube, certo? Você fazendo isso está cooperando conosco. Hoje nós vamos aprender sobre a segunda ordenança do Senhor Jesus, que é a Santa Ceia. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que será ministrada, né, presencialmente no dia 10 de março de 2024 na sua igreja, ok? O tema, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, comentada pelo nosso pastor José Gonçalves, né, cujo tema geral, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O textual dessa lição está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ok? Que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, por esse texto, já entendemos que a Santa Ceia é um memorial, é uma simbologia, né, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E é lógico que dentro do cristianismo, né, inclui aí o catolicismo, o segmento que não é pentecostal, ou seja, os tradicionais, tá? E também os pentecostais. Vamos falar sobre esses três segmentos, tá? O catolicismo, né, de Roma, o romanismo, melhor dizendo, os segmentos tradicionais e também os segmentos pentecostais, que somos nós. Vamos falar sobre esses três segmentos, como eles ministram, né? Como eles vejam a Santa Ceia, ok? Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, a ceia, como ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Aqui podemos entender que a ceia não é para todo mundo. A ceia é para aquele que está em comunhão com o Senhor, tá? E nós vemos que algum segmento, entendendo que a Santa Ceia ela é poderosa em si, que pode ter comunhão através do pão e do vinho, e ele serve a todos, para crentes e não crentes, quem está em comunhão ou quem não está. É uma maneira errônea, né, de se ministrar a Santa Ceia. Mas vamos estudar, você fica conosco até o final e você vai aprender sobre esse importante assunto, sobre esse importante termo, ok? Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Então, Paulo aqui, não vou ler para nós ganharmos tempo, Paulo exalta, né, os cristãos de Coríntios, porque eles estavam ministrando a ceia de uma forma errônea, tá?
estavam comendo literalmente, jantando, né, fazendo uma ceia mesmo e bebendo. E alguns comiam demais e deixavam outros sem comida, tá? E outros bebiam até embriagar. Aí Paulo ensina eles outros, dizendo, ó, o que vocês estão fazendo não está sendo, né, para o louvor, mas está sendo para a reprovação de vocês mesmos. Então ele começa a ensinar como deve ser administrada. E ao longo da história do cristianismo, né, o Espírito Santo foi aperfeiçoando esse culto, né, esse memorial, a lembrança da morte e ressurreição de Cristo, ele foi aperfeiçoando. Hoje nós temos, né, a administração da Santa Ceia, um cálice e um pedaço de pão que representa o corpo e o sangue. Mas na igreja primitiva, lá em Corinto, no seu começo, eles estavam realmente, né, ceando mesmo, tá? E também bebendo, literalmente assim, de uma maneira desenfreada. Isso não era provável, não aprovado perante Deus. E aí Paulo começa a administrar que aquilo dali não era um jantar, não era para beber à vontade. Se alguém tivesse fome, comesse em casa, e quem quisesse beber, bebesse em casa, né? E não ali, que ali era um memorial. E ele diz que como o Senhor me revelou, eu estou passando para vocês. Isso é um memorial. O que é memorial? É uma lembrança. Então a ceia, ela é um símbolo, né? É um pão repartido, certo? Como símbolo do corpo, e o cálice, né, como o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele nos ensinou. Então Paulo vai ensinar aos coríntios que estava de maneira errada celebrando a Santa Ceia. Avançando já para a nossa introdução, a nossa lição é dividida pelo nosso comentarista em 3 tópicos principais, ok? O primeiro tópico é a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor. E o terceiro, o modo de da celebração da ceia do Senhor. Então nós vamos discorrer esses 3 tópicos e aprendemos, né, em cada tradição, como eles administram, como eles pensam, como é a sua teologia, certo? Então, na introdução, assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história da igreja, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre 3 perspectivas. Quais são elas? Primeiro, um olhar para trás quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício, vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente quando vê sua real condições diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua perspectiva e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então, aí, passado, presente e futuro. No passado, relembrando a morte e sacrifício de Cristo por nós, na cruz do Calvário, né? No presente, tá? Olhar para o presente quando vê a sua real condição diante de Deus, né? Que você realmente, quando você vai participar da ceia, você vê a sua condição de pecador, que Cristo, que nós que merecíamos morrer, mas Cristo por amor morreu em nosso lugar, e nós vamos relembrar a sua morte, né? O chicote, levando açoites, ok? O prego que transpassou os seus pés, suas mãos, de quase 30 centímetros, tá? A coroa de espinho, tudo isso nós vamos relembrando o quanto nós somos pecadores, e agora nós temos esse privilégio de cear, de participar da morte. E nós não estamos aqui no culto fúnebre na Santa Ceia, mas na Santa Ceia nós estamos relembrando a morte, mas também a ressurreição. É um momento de alegria, é um cerimonial de lembrança, mas também de alegria, porque Cristo ressuscitou ao 3º dia, tá? E no futuro nós
estamos aqui lembrando, né, com a expectativa da volta de Cristo para arrebatar o seu povo que está em comunhão com Ele, através do Espírito Santo. Tá? Então essa aqui é a nossa introdução, panorama geral da nossa lição. E vamos entrar agora para o primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Então nós vamos aí ver, né, em todo o decorrer da história, a natureza da ceia do Senhor em cada segmento. No primeiro momento nós vamos ver sobre na tradição romana ou no catolicismo romano. Tá? A Igreja Católica entende a passagem de Lucas, tá? Capítulo 22, versículo 19 ao 20, de forma literal. Por que de forma literal? Veja bem, para eles o pão transforma-se na carne de Cristo e o vinho no sangue do Senhor Jesus. Tá? Literalmente, ok? A chamada, esse processo é chamado de transubstanciação, tá? Ou seja, o corpo e o sangue de Jesus, né, é transformado, né? Essa substância que é o corpo e o sangue de Jesus é transformado na hora da participação de todos à Santa Ceia, na hora da celebração da Santa Ceia. Então é dessa forma, eles entendem literalmente. Essa teologia deve ser considerada como uma heresia. Tá? Nós não cremos dessa forma, tá? Então é considerado como uma heresia. Nessa passagem de Lucas 22, 19 e 20, Jesus usou linguagem simbólica, como outras passagens, onde ele disse que eu sou a porta, que está em João 10 e 19. Então, ele não era uma porta de abrir e fechar, mas era uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, tá? Então, nós temos que entender. E outras passagens que ele disse, eu sou o pão da vida, tá? Eu sou a videira verdadeira, ok? Então, são símbolos. Então, a Bíblia é entendida de três, a linguagem bíblica é entendida de três formas, né? Primeiro, literal, tá? Depois simbólica e depois tipológica, que é espiritual, ok? Na forma espiritual. Então não podemos interpretar toda a Bíblia de forma literal, que aí nós vamos, né, entrar em contradição, tá? Então, por exemplo, só um exemplo da linguagem literal. Jesus morreu na cruz, isso aconteceu de fato, é literal. Aí Jesus tipifica o Cordeiro de Deus. Isso é forma simbólica, isso é forma tipológica, tá? Jesus como leão da tribo de Judá também é uma forma tipológica, uma linguagem metafórica. Então, essas três tipos de linguagem nós temos que interpretar da forma correta. E quando se interpreta de forma literal o que é simbólico, se torna heresia. É o que o romancismo ou o catolicismo romano interpretou de forma literal e de forma errônea, tá? Então não podemos, tá, interpretar dessa forma, porque se torna um misticismo, né? Se torna algo materializar a fé, quando nós entendemos que o pão é o corpo literal de Cristo na hora da celebração e o sangue também é literal. Aí nós trazemos esses elementos como amuletos da fé, que eles têm condições de santificar a pessoa quando ele está comendo e ter comunhão com Cristo quando está alimentando e bebendo do sangue. Não, o que faz nós termos comunhão é a obediência à palavra de Deus, tá? É a observância dos mandamentos de Deus, é a comunhão com a igreja, tá? Então aí o salvo vai trazer em memória, né, quando ele celebra a ceia, ele traz em memória a morte e a ressurreição de Cristo, mas os elementos não podem ser materializados, tá? Porque se torna algo místico, e aí entra para o lado do espiritismo. Então nós temos a linha, né, que separa esses dois pensamentos, a obediência, tá? A observância, a reverência à Santa Ceia, ela é uma linha finíssima que pode pender para esse lado místico, aonde muitos interpretam que o pão e o sangue têm poder, tá? de curar, poder de ter comunhão. Não. Aqueles que têm comunhão participam do pão. Mas quem tem poder para curar, quem tem poder para nos conciliar com Deus é o Senhor Jesus. Então nós temos que ter reverência sim, tá?
E quando você participa do pão e do vinho com obediência, né? Não em transgressão, certo? Em pecado, então você pode receber da parte de Deus bênçãos, curas, com certeza, mas não como os elementos, eles têm poder para isso, tá? O que tem poder é o Senhor Jesus que morreu na cruz, e nós estamos relembrando, trazendo em memória o seu sacrifício vicário, ok? Entendido essa parte, né? Nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, aonde nós temos aqui, né? No primeiro ponto nós vimos a tradição romana, como eu disse, tá? Agora nós vamos ver a tradição protestante. E aqui nós vamos ver essa tradição protestante, porque aqui fala, né, tradição luterana, tá? Que diverge em pontos com a católica, mas quase tem o mesmo sentido, tá? Essa tradição luterana, né, essas igrejas que seguem esse segmento, elas são tradicionais, não são pentecostais. Depois nós vamos ver no terceiro ponto a posição pentecostal, ok? Então na tradição pentecostal, a confissão luterana acredita na consubstanciação. O romancismo na transubstanciação. Já a confissão luterana acredita na consubstanciação, onde existe uma ligação literal entre o pão e o corpo físico de Jesus. Tá? Eles não acreditam, diferente dos católicos, que acreditam que literalmente se transforma no corpo na hora da administração da ceia e se transforma literalmente em sangue. Mas aqui não. Eles acreditam que espiritualmente, né, é como se fosse uma célula da parte do corpo de Cristo que está presente aqui nesses elementos, tá? Diferente, mas que se torna no mesmo erro, ok? E da mesma forma, eles acreditam, como os católicos, estão sacramentando ou sacralizando os elementos da ceia, tá? E os elementos não têm poder místico, é como eu disse. Os elementos não têm poder. Quando se crê assim, é heresia. Porque eles acreditam que os elementos, né, tanto o catolicismo como esse outro segmento, eles acreditam que os elementos têm um poder, né, místico na hora que você, então, toma o pão e o vinho. Mas não é essa forma, é uma forma errônea. Porque quem tem poder é o próprio Senhor Jesus. Os elementos são simbólicos para nós relembrar a morte, né, e a ressurreição de Cristo. No terceiro ponto, a posição pentecostal. Então nós vimos aqui o catolicismo e também aqui o segmento luterano. E agora vamos ver a posição pentecostal. Tá? Nessa posição, nós vimos o tradicional, que também são pentecostais, que são protestantes, tá? Mas nós agora vamos ver os protestantes pentecostal, ok? Na tradição pentecostal, os protestantes pentecostais não acreditam nas formas erradas de doutrina da transubstanciação e da consubstanciação. Então, nessa forma errônea, nós não acreditamos nessa forma, né, da transubstanciação e da consubstanciação. Tá? São formas errôneas, teologias erradas. Tá? Para os pentecostais, que somos nós, os elementos da ceia são apenas simbólicos ou símbolos que devem nos fazer lembrar da morte e do sofrimento do Senhor Jesus, a fim de que possamos, tá, valorizar o sacrifício vicário na cruz do Calvário. 1 Coríntios 11, verso 24 ao 26. Então esse é o entendimento correto, tá? É um memorial, é uma simbologia. Nós devemos, com reverência, né, com muita reverência, e também estar em comunhão com Cristo para participar desse ato da Santa Ceia. Não podemos estar, né, porque quem participa desse ato em pecado, ele está desrespeitando o corpo de Cristo, que é a igreja, e também invalidando o sacrifício de Cristo vicário na cruz do Calvário. Tá? Então é preciso ter reverência, é preciso de ter, né, estar em santidade, em comunhão, mas é um símbolo. E Jesus espiritualmente está presente
nessa celebração, nesse ato, tá? Não literalmente no corpo e no sangue, mas espiritualmente ali presente, e nós, com toda a reverência, com todo respeito, devemos participar, sabendo que o que pode, né, nos curar, que pode nos manter comunhão com Deus, reconciliação, é o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Então os elementos são simbólicos, tá? Eles não são literal. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o suco da uva, simboliza o sangue. Esse, né, Jesus disse, esse é meu corpo que é repartido por vós, esse é meu sangue derramado por vós, tá? E Jesus, em linguagem figurada, em metáfora, ele disse, eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu, tá? Ele estava dizendo em linguagem figurada, é o que, né, simboliza aqui a Santa Ceia. Então, entendido essa parte, nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, tá? O propósito da ceia do Senhor. Qual é o propósito da ceia do Senhor? Celebrar a expiação de Cristo é o primeiro ponto, tá? É bom lembrar que para Jesus ter vencido a morte, ele teve que passar por grande sofrimento. Isaías 53 e 5, nós vamos ler lá, né? O servo sofredor, tá? Isaías 53 e 5. Com certeza, nós devemos celebrar a vitória, né, trazida por Cristo, mas, acima de tudo, lembrar do seu sofrimento, tá? Porque ele diz que seu corpo será partido e o seu sangue será derramado. Então nós temos que trazer em lembrança, tá? Que Jesus venceu o pecado e a morte, mas através de um grande sofrimento, certo? E isso nós temos que lembrar, tá? E o culto de Santa Ceia, como eu disse, não é um funeral, mas é a lembrança, trazer a memória, mas também é festivo, é uma celebração festiva, porque nós estamos lembrando a morte, mas também a ressurreição. E isso nos traz alegria, porque Jesus ressuscitou e nós temos no futuro a expectativa do arrebatamento da igreja. Avançando para o segundo ponto, o segundo tópico, proclamar a segunda vinda de Cristo, ok? Então, nesse segundo ponto, o segundo tópico, ao mesmo tempo em que devemos anunciar ao mundo o sofrimento e a morte do Senhor Jesus, tá? Devemos lembrar da sua volta para arrebatar a igreja, principalmente aos crentes. Então nós devemos lembrar, tá? Relembrar ou trazer à memória a morte, mas também a volta de Cristo. Não só para o mundo, devemos sim pregar para o mundo que Jesus está voltando, mas principalmente para os domésticos da fé, para os salvos, tá? Sempre lembrando, para que a nossa expectativa esteja viva e que não entre no esquecimento o arrebatamento da igreja, porque hoje, segundo algumas estatísticas, 50%, 70% dos cristãos já não tem mais a expectativa da volta, do arrebatamento da igreja, depois que veio o advento da teologia da prosperidade. Antes, até 1990, certo? A pregação era a volta, a expectativa da volta de Cristo. Depois, no ano 2000, né, que todos achavam que chegaria ao ano 2000, mas não passaria, seria o fim, né? No ano 2000 seria o fim, porque faria 2000 anos que Jesus veio, então se cumpriria tudo e viria o fim. E muitas pessoas venderam fazenda, né, gastaram seus dinheiro na expectativa de vender as propriedades, na expectativa que seria o fim do mundo, mas não aconteceu. E aí todo mundo voltou ao normal e entrou aí, né, o inimigo não brinca, entrou então a teologia da prosperidade, tirando a nossa expectativa da volta de Cristo para a expectativa terrena, chave de carro, né, casa nova. Voltou e aí a pregação sobre a expectativa do arrebatamento se tornou a pregação da expectativa terrena, que é a teologia da prosperidade, tá? Então, avançando agora para o nosso terceiro ponto, terceiro tópico da nossa
o terceiro ponto, nosso segundo tópico, celebrar a comunhão cristã. Tá? Então, nesse terceiro ponto, celebrar a comunhão cristã. Um dos motivos que levou Paulo a exaltar os irmãos de Coríntios foi a falta de comunhão. 1 Coríntios, 11, versículo 17 e 15. Para que o memorial da ceia sirva de bênção, é necessário haver genuína comunhão entre os irmãos. Tá? Então, celebrar a comunhão cristã, nós devemos celebrar, mas para isso, tá? Para que isso aconteça, nós precisamos de ter comunhão uns com os outros. E ali na igreja de Corinto, como nós estávamos dizendo, Paulo exalta eles a essa comunhão, porque estava havendo divisão naquela igreja. Né? Eles estavam celebrando a ceia, uns comiam primeiro que os outros, deixando os outros sem, bebiam até embriagar, e Paulo disse, esse não é o sentido da celebração da Santa Ceia. Vocês devem, se tem fome, comem em vossa casa, mas aqui é uma simbologia, né? E devem todos tomar o vinho, o cálice do Senhor e comer do pão, mas de forma, né, ordeira, organizada. E ao decorrer da história, o Espírito Santo foi, né, mostrando a forma correta como nós temos hoje. E não é errado, cada um tem a sua tradição, a sua forma. Uns celebram a ceia 2 vezes no mês, outro uma vez, outro de ano em ano, que eu acho até demorado, tá? Mas de mês em mês, para mim, é o mais assertivo, né? De mês em mês. Mas não tem nenhum problema, cada um celebra da forma que acha melhor. O importante é nós trazer em memória, né, celebrando a ceia do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição. Esse é o importante. Então, avançando agora para o nosso terceiro e último tópico, o modo de celebração da ceia do Senhor. Tá? Primeiro ponto, o que é participar indignamente? Nós vamos ver aqui, tá? Paulo chama a atenção dos irmãos, pois esses estavam com um espírito de divisão e não de união, tá? E não se reuniam para a comunhão, a não ser, né, para a divisão, ok? Mas para satisfazer os seus desejos pessoais. Então estavam ali, eles não reuniam para a comunhão, mas para satisfazer os seus desejos pessoais. Veja bem o que Paulo, né, vem trazer aqui. E pensar em si próprio, e ser egoísta, né? E não desejava ou desejar o bem dos irmãos. E partir, né, do pão, e participavam da Santa Ceia indignamente. Tá? Então a forma que eles estavam participando, de forma egoísta, né, com divisão, uns comiam primeiro, deixavam o outro sem comida, perdão. Outros tomavam vinho embriagando. Essa forma era uma forma, cada um para si e Deus para todos, e isso trazia divisão. E isso era também uma forma de participar indignamente da Santa Ceia. Tá? Isso que Paulo está dizendo. Tá? Não se importando com a gravidade, né, do pecado, não se importando, certo, em honrar o sofrimento de Jesus, e não respeitando a pureza da igreja. Também essa participação da Santa Ceia, não observando essas questões, é participar da ceia indignamente. Quando a pessoa não honra o sofrimento do Senhor Jesus, quando a pessoa não leva em conta os pecados, quando a pessoa está participando sem comunhão, ele está participando indignamente. Então, quando a pessoa pega o pão e pega o cálice, e não confessa seus pecados cometidos, né, anteriormente, ele está comemorando o pecado. Tá? Ele está dizendo que não tem nada a ver, está desrespeitando o corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, tá? E invalidando o sofrimento do Senhor Jesus, quando ele pega o pão, quando ele toma o vinho indignamente, né, sem confessar os seus pecados. Aí ele está participando, tá? É como Pedro disse, né? É o cão voltar ao vômito
e a porca lavada ao lamaçal de lama, tá? Está crucificando novamente Cristo, está desrespeitando o corpo, está invalidando o sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, isso é participar indignamente. Segundo ponto, ou segundo tópico do terceiro ponto, segundo ponto do terceiro tópico. Uma celebração reverente, tá? Então, o segundo ponto aqui, uma celebração reverente. Então, nós vimos aqui, indignamente, nós vamos ver reverente. Celebrar de forma reverente significa viver com temor diante de Deus e dos homens, tá? Provérbios 9 e 10 e Mateus 5 e 16. Então devemos participar da ceia com um coração temente, pois o Senhor sofreu grandemente por nós, né? E nós, sem nós merecermos. O Senhor, então, por isso nós devemos participar com reverência, porque o Senhor sofreu grandemente por nós, sem nós merecermos, tá? E aí vem a questão da misericórdia e da graça. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não dar aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, merecíamos a morte eterna, merecíamos, né, ir para o inferno, o sofrimento eterno. Mas pela sua grande misericórdia, Ele não deu o que nós merecíamos. Já a graça é dar aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos o céu, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos a vida eterna, mas Ele gratuitamente deu aquilo que nós não merecíamos. Muito importante essa questão, tá? No terceiro e último ponto do terceiro tópico, nós temos aqui, né, nesse terceiro ponto, celebração festiva, né? Então, a ceia não é um culto fúnebre, mas é uma celebração festiva também, lembrando a morte, mas fazendo festa pela ressurreição de Cristo. É uma celebração festiva. A celebração deve ser também uma comemoração de vitória de Cristo sobre a morte, né? E sobre a tentação, sobre o pecado, que religou a humanidade a Deus. E nos abriu também a porta da reconciliação. Por isso devemos também celebrar a sua ressurreição, que garantiu a nossa ressurreição, tá? Ou garantiu a ressurreição de todo aquele que nele crê, ok? E a vida eterna. Então temos motivos para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, trazendo em memória a morte e a ressurreição de Cristo. Então é motivo para nós celebrarmos. Então o culto de Santa Ceia é um culto importantíssimo. Nós temos que ter reverência em todos os cultos, mas nós temos que ter uma reverência até maior no culto memorial, que é a Santa Ceia do Senhor, tá? E celebrando com júbilo a morte e a ressurreição de Cristo. Não é um culto fúnebre, mas é um culto de celebração, relembrando, recordando a morte e também a ressurreição, na expectativa no futuro do arrebatamento da igreja, que Ele vai voltar porque Ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Avançando aqui para o final, conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça ao que dela participa, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Então essa é a forma de celebrar a ceia correta, como um símbolo, tá? Por aquele que morreu por nós na cruz, tá? E não podemos dar a Santa Ceia, né? Realizar esse culto de Santa Ceia, essa celebração, com participação de todos. Mas quando Jesus
Nós vemos, quando Jesus foi celebrar, né, na festa da Páscoa que ele celebrou, que ele ortonou, que ele determinou a realização da Santa Ceia, ele chamou só os discípulos. Os milagres, né, a cura, certo? A ressurreição de mortes que ele fez, que ele realizou, né, dar vista ao cego, fazer o paralítico andar, esse milagre era para toda a multidão, não tinha exceção. Agora, quando Jesus foi instituir a Santa Ceia, ele chamou só os seus discípulos, aqueles que tinham comunhão com ele. Então, para participar da Santa Ceia, aqueles que têm comunhão, não é para todo mundo. Tá? Não se pode participar da Santa Ceia de qualquer forma, mas tem que estar em comunhão com Cristo e com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, essa é a maneira correta de celebrar a Santa Ceia. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Um beijão no seu coração. Estamos orando por você. Ore por nós. Não se esqueça de dar o seu like e compartilhar o nosso vídeo. E você que pela primeira vez está assistindo está em nosso canal, então se inscreva e Deus vai abençoar grandemente você e sua família, e você está sendo um cooperador da obra de Deus. Um abraço a todos e a paz do Senhor.